Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar coisas que acontecem quando o Espírito Santo se afasta de uma pessoa. E eu vou tomar como exemplo alguns personagens bíblicos. Vamos lá então. O Espírito Santo tem um papel fundamental na conversão e na salvação de uma pessoa. João 16, verso 8 diz que o Espírito Santo é que convence a pessoa do pecado. Então, sem o Espírito Santo, a pessoa não vai se afastar do pecado. O Espírito Santo transforma a pessoa. Em 1 Samuel 10 e verso 6, Samuel disse para Saul: O Espírito do Senhor se apoderará de ti e te mudarás em outro homem. Aqui Saul recebeu o Espírito Santo. E mais na frente, o Espírito Santo se retirou dele e vamos ver as consequências. Neste versículo aqui também fica provado que é impossível uma pessoa receber o Espírito Santo e continuar a mesma coisa. Porque Samuel disse que o Espírito do Senhor se apoderará de ti e te mudarás. Então a pessoa muda. Quem não mudou, não tem o Espírito Santo. Davi, quando foi ungido, o Espírito Santo se apoderou dele. 1 Samuel 16, verso 13. Veja na sua tela. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Agora veja bem. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Foi o mesmo que aconteceu com Saul. O Espírito Santo se apoderou dele quando foi ungido como rei para capacitá-lo. Uma das funções do Espírito Santo é capacitar a pessoa para funções específicas, como foi no caso de Saul e como foi no caso de Davi. Agora vamos tomar como exemplo Davi e Saul. Veja que tanto Davi como Saul, o Espírito Santo se apoderou deles. E quando Davi pecou, ele se arrependeu e disse, Salmo 51, verso 10 e 11, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Preste atenção. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha se retirado de Davi. E Davi sabia que, se o Espírito Santo se retirasse dele, não haveria mais possibilidade de salvação para ele. Mesmo sabendo discernir o certo do errado, e o que é pecado e o que não é pecado, mas sozinho não conseguirá vencer o poder do pecado. E Davi sabia disso. Ele se arrependeu. Agora vamos ao exemplo de Saul, que não se arrependeu. Então ficou claro, no caso de Davi, que o Espírito Santo não se afastou de. Agora vamos ao exemplo de Saul. E também ficou claro, no caso de Davi, que o Espírito Santo não se afasta de imediato de uma pessoa assim que ela peca. Davi disse, não retire o teu Espírito Santo de mim. E veja que não se retirou definitivamente de Davi, porque ele se arrependeu. O que não aconteceu com Saul. Vamos ver. No capítulo 10 e verso 6, o Espírito Santo entrou em Saul e ele foi transformado. No capítulo 15, ele pecou. E no capítulo 16 e verso 14, ele não havia se arrependido. E lá diz, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte de Deus. Veja, o Espírito Santo se retirou de Saul e um demônio
passou a perturbá-lo, mas Saul tinha um coração endurecido. Veja que o Espírito Santo não saiu de imediato de Saul. Demorou. Ele foi repreendido e tudo mais, mas ele não se arrependeu. Só foi sair quando ele rejeitou a repreensão. Ao contrário de Davi, que o Espírito Santo não se retirou dele, porque ele aceitou a repreensão. E isso significa que o abandono da palavra e não ouvir a repreensão através da palavra, chegará um tempo onde o Espírito Santo poderá se afastar da pessoa, levando ela a um caminho sem volta, e em si mesma já condenada. Outro exemplo foi o de Sansão. A força de Sansão não vinha dele mesmo, mas quando o Espírito Santo se apoderava dele. Veja Juízes 14, verso 6, diz assim: Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente. Veja aqui. Isso significa a força que ele tinha quando era necessário, era o Espírito Santo que entrava nele. Quando ele pecou, quando ele contou o seu segredo a Dalila, que cortaram o seu cabelo, o Espírito Santo se retirou de Sansão e ele ficou um homem normal. E quando Sansão se arrependeu, ele orou a Deus e a sua força voltou. E ele derrubou o templo de Dagon, matando a todas as pessoas, inclusive ele. Veja, o Espírito Santo retornou nele. Tanto o Espírito Santo pode deixar a pessoa que não se arrepende do pecado, o crente pecador, o crente que peca, o cristão que peca e não se arrepende, chegará uma hora que o Espírito Santo se afastará dele e ele entrará na condição de pecado para a morte, num caminho sem volta. Como no caso de Saul, rejeitou a repreensão e o Espírito Santo se retirou dele definitivamente. E como também pode deixar de agir para convencer a pessoa do pecado, como foi na geração antediluviana, a geração do dilúvio. O que foi que Deus disse? E aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e nasceram filhas. Eu estou lendo um pouquinho mais para melhorar o contexto. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, agora sim, veja bem, preste atenção, não contenderá meu espírito para sempre com o homem, viu? Contender aqui é para levar ao arrependimento, porque ele também é carne, o ser humano. Porém, os seus dias serão 120 anos. Deus deu 120 anos, que foi o tempo que Noé levou para construir a arca. Venceu o tempo, morreram todos pelas águas. O Espírito Santo não contendeu mais em levar ao arrependimento. Existe um tempo limite entre Deus e o homem. Israel no deserto foi 40 anos. Eles rejeitaram, eles se apostataram. Foi 40 anos. Então sempre existiu um tempo limite, tanto para o ímpio como para o crente que peca e rejeita em voltar. Quando o Espírito Santo se afasta, acaba as possibilidades de salvação da pessoa, pois é ele que convence do pecado. O Espírito Santo convence do pecado e transforma a pessoa num homem espiritual que discerne o certo do errado e dá forças para vencer o mundo. A nossa natureza é carnal, na sua essência. De si mesmo, o ser humano não vence pecado, não sabe discernir o que é pecado, e ainda que ele entenda que tal coisa é pecado, mas ele não vai conseguir largar. Pode até largar por um tempo, mas quando vê, tudo de novo no pecado. Eu sei disso porque eu já vi isso a vida inteira. Então a gente já sabe como é já, né? Pessoas largam de errar e quando vê, tá tudo de novo. É isso aí então, um vídeo curto, resumido, mas deu para compreender. Se você gostou, dá um joinha. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.